Oi, gente. Ó, o livrinho de perguntas e respostas, eu vou trazer duas mensagens, a 22 e a 23. A primeira é: dividido entre duas culturas, o que posso fazer? Ou pode ser dividido entre duas coisas, enfim. Vamos ver o que ele vai trazer. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Minha família é italiana e demonstra afeição e ternura abertamente. Agora moramos na Grã-Bretanha. Aqui as pessoas parecem muito organizadas e educadas. Eu me sinto dividido entre as duas culturas, muito italiano para ser um britânico e muito britânico para ser um italiano. Na escola, meu professor disse que eu olhasse para ele quando ele estivesse falando, mas quando fiz isso com o meu pai, ele falou que eu estava sendo mal educado. Eu me sentia dividido entre duas culturas. Patrick, nascido na França, filho de imigrantes argelinos. Aqui fala de uma pessoa que se mudou para outro país e enfrenta grandes desafios porque se vê cercado de pessoas de roupas, culturas e idiomas diferentes. E se destaca na multidão. Em resultado disso, se vê desrespeitado e discriminado. Zombaria, crise de identidade. Nasci na Alemanha, diz uma jovem. Meus pais são italianos, por isso eu falo alemão com sotaque. E as crianças na escola me chamavam de estrangeira idiota. Então, isso aqui tá me lembrando o seguinte. Eu fiz amizade com uma boliviana no Japão, né? Trabalhei quase 5 anos lá, né? Eu sou ex-DKC. E ela me contou que ela era casada com um japonês. Ela parecia bem feliz, diferente de uma outra colega minha filipina, né? E ela teve, acho que, dois meninos com esse japonês. Eu achei até interessante ter conhecido essa boliviana, porque, no meu entendimento, todas as estrangeiras que casavam com o japonês, né? Japonês, não o japonês daqui, né? Japonês de lá que é diferente, né? Lá a gente chama de Nihonjin. Enfim, porque o japonês nascido aqui no Brasil, eles são abrasileirados e na verdade são brasileiros, né? Então, assim, é muito diferente, extremamente diferente. Quando a gente chega lá no Japão, né? Aqui a gente é chamado de japonês, mas lá no Japão, os japoneses nascidos aqui são chamados de gaidin, de brasileiros, de estrangeiros, enfim. E eu conheci duas mulheres casadas com nihonjins, com japoneses, né? E uma filipina que parecia extremamente infeliz, que casou através de miai, ela se correspondia por cartas e na verdade acabou se casando para conseguir visto para trabalhar no Japão e mandar dinheiro para sua família, com grande diferença de idade, eu não sei quanto, talvez uns 20 anos de diferença ou mais. E que tinha uma filhinha, e como eu disse, parecia muito infeliz. Morava ela, o marido e a sogra, mas pelo que ela me contava, ela não convivia mais com esse marido, né? Eles viviam como amigos e ela convivia mais, era ela e a sogra, que sempre acompanhava para fazer compras e tal, e ela era apaixonada por um outro filipino da mesma idade dela. E só não largava o marido por medo mesmo. E mandava sempre dinheiro para a família dela, como era o planejamento dela,
né? Então, sem ela acabou se casando por causa da pobreza mesmo, da miséria do país dela, Filipinas, né? Agora eu conheci a boliviana e ela parecia feliz. Agora pensando, uau, ela parecia feliz com o marido dela. Talvez não tivesse tanta diferença de idade ou, enfim, talvez ela teve mais sorte que a outra, né? Ela tinha 2 meninos, só que tinha um certo sofrimento oculto, que ela não aparentava. Ela era uma mulher firme, alegre, falava com firmeza, né? Sempre radiante, sorrindo. Mas tinha alguma coisa ali, sim. Eu lembro que eu perguntei para ela dos filhos dela, ela me contou que estudavam na escola, daí eu falei assim, aí, eles falam japonês e espanhol, né? Ela falou, não, eu não ensinei o espanhol, em casa é proibido. Eu, como assim? Você, boliviana, fala em espanhol, seus filhos, por que você não ensinou, né, para que eles fossem bilíngues, aprendessem 2 línguas? E eu falando no português, ela não entendia. Eu nem lembro se eu tentava, acho que sim, talvez tentasse conversar com ela em espanhol. E aí ela falou assim, então, em casa eu não posso falar na minha língua com eles. E também em casa eu não cozinho nada do meu país. É tudo só o japonês, comida só japonesa, para que eles não aprendam, né, o espanhol, não tenham sotaque, para que na escola eles não sejam discriminados. Só que eu acho que isso não era só, era também, né, para que eles não fossem discriminados na escola, não era só pelas outras pessoas de fora, os coleguinhas, por exemplo, a sociedade. Eu acho que bastante era por causa do marido dela também, que provavelmente tenha proibido. Que provavelmente gostou dela, mas com preconceito ainda, né? Gostou, não gostando tanto, né? Diferenças culturais em casa. Ana tinha 8 anos quando se mudou para a Inglaterra com a família. Para meu irmão e eu, a adaptação a Londres foi quase automática, mas foi um grande desafio para meus pais que viveram por tantos anos na Ilha da Madeira, uma pequena ilha portuguesa. Até fico pensando, ela era muito alegre, mas vocês sabem que a alegria disfarça o sorriso muita tristeza, né? Eu não vejo como ela poderia ser de fato muito feliz nesse casamento se ela não poderia ser quem ela era, né? Se ela não poderia falar a língua dela, se ela não poderia cozinhar as receitas dela. Né? Se ela estava ali o tempo inteiro sendo controlada para ela não ser ela mesma. Como é que um boliviano finge que não é boliviano? Como que uma boliviana, né? Eu acho, ainda mais quando a gente tem filho, a gente quer, né, fazer aquela receita que você faz para você sonha em fazer para o teu filho um dia. Né? Você sonha cantar aquela música, né? Que é da sua infância para o seu filho, contar aquela. E você não vai poder nada, né? Por causa do preconceito. Você vai ter que se fingir, né? De outra pessoa. E ser amada dessa forma, eu acho que não é ser amada, né? Barreira linguística em casa. Hoje eu falo mais inglês do que espanhol. Meus professores falam inglês, meus amigos falam inglês e eu converso com meu irmão em inglês. O inglês está tomando o lugar do espanhol na minha mente. O
que você pode fazer para enfrentar esses desafios? Talvez você tente esquecer toda a sua formação cultural e adotar a cultura do país em que está vivendo. Que tal aprender a lidar com seus desafios e tirar proveito da situação? Como encarar as zombarias? O zombador não gosta de quem o corrige, disse Salomão, Provérbios 15:12. Como lidar com a crise de identidade? Deus não é parcial, disse Pedro. Em cada nação, o homem que o teme e que faz a justiça lhe é aceitável. Atos 10:34. Será que há algo melhor do que ser identificado como parte da família de Deus? Fico feliz de poder ajudar outros. Consigo explicar a Bíblia a pessoas que falam russo, francês e moldávio. Olha que lindo! Como diminuir a diferença cultural em casa? Em quase toda a família, pais e filhos têm pontos de vista diferentes. No seu caso, essas diferenças podem ser ainda maiores. Seus pais querem que você adote os costumes do país deles, mas você quer adotar os costumes do país onde estão vivendo. Olha, nossa, me veio à mente. Enfim. Eu tô pensando ainda sobre essas duas mulheres. Eu acho o seguinte, ela reconhece melhor sua tristeza, né? Que eu falei assim, uma é feliz, depois eu fiquei pensando, tô pensando aqui, mas será que é feliz mesmo? Ou ela só não admite a tristeza dela, né? Porque deve ser muito difícil você ter que compartilhar a sua vida inteira com alguém que sente vergonha de você, né? Eu imagino esses japoneses que às vezes casam com estrangeiras. Talvez eles casam com estrangeiras porque eles não conseguiram casar com uma japonesa, né? Então aí casam com uma estrangeira, só que aí tem vergonha dela, né? E meio que querem esconder ela, né? Escondê-la. E é horrível isso, essa sensação, né? Eu acabei de ler uma frase aqui que vai casar muito com isso, que é o que diz assim, é muito melhor, agora eu não lembro de quem é a frase, que é melhor a honra do que honrarias. É isso, é melhor alguém que te honre do que te dê, sabe? Achei a frase de Abraham Lincoln. Honra é melhor que honrarias. Uma mulher não deve se casar com um homem que tem vergonha dela, né? Você não deve casar com um homem estrangeiro ou não estrangeiro que tem vergonha de você, né? Case com alguém que tem orgulho de você, né? Que te admire, que você admire, enfim. Sabe que eu achei o filme que inspirou O Diário de uma Geisha? Aquele filme, ele não é original, ele é inspirado em um outro filme, é um filme preto e branco. E também mostra um pouco essa situação, né, de uma geisha que se apaixona por acho que um soldado, não lembro qual o cargo dele, tem um cargo importante ali do exército norte-americano. E ela até engravida dele, tem um filho com ele. E aí, só que ele tem vergonha dela, então assim, acaba que não dá certo.
né? Só que no caso de muitos casamentos dão certo, só que dão certo dessa forma, através da desonra, né? Eu tenho vergonha de você, né? Enfim, dessa forma. A outra mensagem 23 é: como posso explicar o conceito da Bíblia sobre a homossexualidade? O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? Ela deixa claro que Deus criou o sexo para ser feito apenas entre um homem e uma mulher e apenas se forem casados. Gênesis 1, 27, 28, Levítico 18, 22, Provérbios 5, 18, 19. O que você acha da homossexualidade? Aqui tem uma frase de alguém, ó. Eu não odeio os homossexuais, mas não apoio o que eles fazem. Colossenses 3,5: Amortecei, portanto, os membros do vosso corpo que estão na terra, com respeito à fornicação, impureza, apetite sexual, desejo nocivo e cobiça, que é idolatria. Não é dever dos cristãos respeitar todas as pessoas, não importa a orientação sexual delas? Com certeza. Honrai a homens de toda sorte, como diz a Bíblia. Respeitem todas as pessoas. 1 Pedro 2,17. O que dizer da bissexualidade? Aqui diz: Jesus não incentivou seus seguidores a aceitar todo e qualquer estilo de vida. Na realidade, ele ensinou que o caminho para a salvação está aberto para todo aquele que nele exercer fé. João 3,16. O modo de exercer fé em Jesus é seguir os princípios de moral de Deus que proíbem certos tipos de conduta, incluindo a homossexualidade. Romanos 1, 26, 27. A Bíblia não fala dos fatores biológicos envolvidos na homossexualidade, embora reconheça que algumas tendências sejam bem fortes. 2 Coríntios 10, 4, 5. Sugestão: em vez de se envolver num debate sobre as causas dos desejos homossexuais, enfatize que a Bíblia proíbe a conduta homossexual. É isso. Aqui encerro essas duas questões, né? Diferenças. Aí eu fico pensando, né? Se essa mulher boliviana, por exemplo, ela pudesse exercer a sua liberdade de expressão, de ser quem ela era, a mulher que ela era, a boliviana que ela era, a mãe boliviana, né? Porque assim, a gente tem várias características como mulher, né? E se ela pudesse adentrar nesse casamento com todas as características dela, os filhos dela falariam espanhol e japonês, olha que lindo, eles seriam bilíngues. Mas não, por causa de o medo de que alguma coisa lá no futuro, alguém dissesse, eles fossem maltratados, faz com que ela tenha que fingir que ela não é o que ela é, que ela não, né? Dizer adeus para a sua cultura, para a sua história, né? Ficar calada. Ela só falava em espanhol com a gente ali. Olha só que estranho, ela era muito mais ela com os estranhos do que os da própria família, nem com o marido,
né, que dormia com ela, que tinha relações íntimas com ela, que fez 2 filhos nela, e ela não era ela mesma com ele, ela era ela mesma comigo, que nem a conhecia direito, nem lembro o nome dela, olha isso. Isso é muito estranho, e tem muitas mulheres que vivem 20, 30, 40, 50, vida inteira com homens, e eles não as conhecem. Aliás, eu reparei algum padrão em mim nisso aí, nos relacionamentos que eu tive, e muitas coisas que sobre mim que eu acho que eu nunca souberam, nunca nem compartilhei. Isso é um mau sinal, né? Eu acho que a gente como mulher, a gente infelizmente tem essa propensão de se isolar, sabe, dentro do relacionamento, de se calar, de não conhecer o outro, de fato, né? De ter um conhecimento só físico, superficial, né? E aí não sabe por que é infeliz, por causa disso, né? Porque são 2 estranhos que serão 2 estranhos para sempre, que não se conhecem de fato. Não se conhecem, não se apoiam, não se amam de verdade, não se acham um no outro. E eu fico pensando se as crianças, se tivessem conhecido essa mãe como ela realmente era, talvez eles apanhassem na escola, né? Talvez eles realmente, porque os japoneses, as crianças japonesas, muitas vezes, não só, eu vi um menino de 15 anos na linha onde eu trabalhava, na fábrica, no Japão, dizendo assim, eu apanhava muito na escola, porque eu sou brasileiro, então eu apanhava dos coleguinhas. Eu tenho trauma, né? Porque eu sofri muito preconceito, era muito castigado. E talvez sofressem, sim. Mas assim, pensa no aprisionamento da pessoa, né? Do aprisionar-se. Eu acho que por nada compensa, né? Às vezes a gente pensa que é livre e não é. Mas por que a gente se submete a essas coisas? Eu diria, é melhor morrer de fome, né? Morre livre. Tchau, Deus abençoe vocês.